Bom dia, galera do sétimo ano, bem-vindos à nossa primeira videoaula, certo? Gostaria de deixar bem claro que o intuito dessa videoaula é tirar todas as dúvidas de vocês, tá ok? Então peço da seguinte maneira, que todas as dúvidas que vocês tiverem quanto à correção desses exercícios, vocês mandem mensagem o mais rápido possível lá na nosso aplicativo que está sendo utilizado, que é o Classroom, tá ok? Para poder tirar todas as dúvidas, por favor. Bom, pessoal, começando aqui na número 1, nós temos simplesmente que calcular o MDC entre os números que foram dados, correto? Aqui na letra A está pedindo o MDC entre 56 e 20. Vamos fazer de maneira bem tranquila, de maneira bem explicando tudinho para poder não restarem dúvidas, correto? Então, a maneira qual que eu tinha ensinado na escola era de fazer o MDC a partir da fatoração dos dois números. Lembrando sempre que, no caso do MMC, a fatoração deve ser feita junta e no caso do MDC, a fatoração deve ser feita separada, tá ok? Tem maneira de fazer junta, como eu tinha explicado já na Ana Clara, porém, vocês têm que prestar atenção em um detalhe. Então, eu prefiro que vocês façam separados, tá ok? Então vamos lá, primeiro fatorando 56. Barrinha vertical, do meu lado direito entram apenas números primos e do lado esquerdo entram os resultados da divisão, certo? Então 56 eu sei que é divisível por 2, vai dar quanto? 28, tá ok? Novamente divisível por 2, logo vai dar 14. Mais uma vez divisível por 2, 7. E agora o 7 apenas é divisível por 7, porque ele é um número primo, resultando em 1. Lembrando sempre que eu chegar do meu lado esquerdo no número 1, quer dizer que a minha fatoração foi finalizada, tá ok? Agora vamos fatorar o número 20. Barra vertical, do lado direito apenas números primos. Sabemos que 20 é divisível por 2, que vai resultar em 10. Novamente por 2, resultando em 5. Mais uma vez, o 5 é um número primo, portanto ele só é divisível por 1 ou por ele próprio. Logo, colocando o 5 do lado direito, resulta em 1. Mais uma vez, cheguei no número 1, portanto a minha fatoração está finalizada. Agora que é o grande momento. Qual é esse momento? Nós vamos comparar a fatoração dos dois números e, consequentemente, marcar os números primos que aparecem nas duas. Então, vamos lá junto comigo. Ó. Aqui tem um 2, certo? Então, eu marco um 2 de cá. Aqui tem outro 2, vou marcar o outro 2 de cá. Aqui tem um 2. Aqui tem algum outro 2? Não. Então, eu não marco. Aqui tem um 7. Aqui tem algum 7? Não. Então eu também não marco. Agora aqui tem um 5. Do outro lado tem algum 5? Não, galera. Então também não marco. Logo eu escolho um dos dois números e pego os meus números marcados, que foi 2 vezes 2, que resulta em 4. Logo o MDC entre 56 e 20 é 4. Continuando aqui na letra B, eu tenho que calcular o MDC entre 60 e 77. Então vamos lá. Barra vertical, sei que 60 é divisível por 2, que vai resultar em 30. Novamente por 2, resultando em 15. Agora não é mais por 2. Qual é o próximo número primo que eu tenho que tentar? 3. 15 é divisível por 3? Sim. Por quê? Somando os algarismos, 1 mais 5 vai dar 6, que é um número divisível por 3. Portanto, o que vai resultar em 5. 5 é um número primo, divisível por ele mesmo. Cheguei em 1, terminei minha fatoração. Agora o 77. O 77 vocês têm que ter algum cuidado. Por quê? Por 2 já viu que ele não é, certo? Por 3 também dá para ver que não é, porque 7 mais 7, 14, não é divisível por 3.
Por 5 também não é, porque não é terminado em 0 ou 5. Mas ele vai ser divisível por 7. Então, qual é o cuidado que vocês têm que tomar? Porque o que acontece? Quando você testa por 2, testa por 3, testa por 5, que são os 3 primeiros números primos da nossa lista, vocês já começam a pensar, poxa, será que esse número ele é primo? Só que não caiam nessa tentação de dizer que o número é primo. Vocês têm que tentar pelo menos uma quantidade razoável de números para poder afirmar isso, tá ok? Então, continuando na nossa fatoração, vai resultar em 11. Agora nós sabemos que 11 também é um número primo, então só é divisível por 1 ou ele próprio, resultando em 1. Galera, observem aqui que legal. Olha só. 2 não tem 2. Outro 2 não tem 2. 3 não tem 3. 5 não tem 5. 7 não tem 7. 11 não tem 11. E agora, qual é o MDC entre 60 e 77? Galera, o MDC é o número que divide todos os números, como nós bem sabemos, que é o 1. Tranquilo? Bom, galera, agora continuando na letra C, vamos lá. Mesma coisa que nas outras letras. 100, então por 2, 50, por 2, 25, por 5, 5, por 5, 1. Terminei minha fatoração. 80, por 2, 40, por 2, 20, por 2, 10, por 2, 5, por 5, 1. Terminei minha fatoração. Vamos lá marcar. Tem 2, tem 2. Marquei. Tem 2, tem 2. Marquei. Tem 5, tem 5. Marquei. Observem que esse outro 5 não tem par do lado de cá. E esses outros 2 também não tem pares do lado de cá. Portanto, meus números marcados são 2 vezes 2 vezes 5, o que vai resultar em 20. Tranquilo, pessoal? Qualquer dúvida é só perguntar, hein? Mandem mensagem. Continuando na letra D, 84 e 98. Então, vamos lá. 84 por 2, 42 por 2, 21, por 3, 7, por 7, 1. Terminei minha fatoração. 98. Então, vamos lá. Por 2 vai dar quanto? 49. Por 7, 7 por 7, 1. Tranquilo? Então, vamos marcar. Aqui tem 2, aqui tem 2, aqui tem 7, aqui tem 7. Os outros, observem que não tem outros pares. 2 não tem outro 2, 3 não tem outro 3 e esse 7 não tem outro 7 do lado de cá. Então, vou multiplicar os meus números marcados. 2 vezes 7, o que resulta no MDC entre 84 e 98 como sendo 14. Tranquilo? Alguma dúvida? Se tiverem, mandem perguntas, hein? Bom, galera, agora vamos lá para o número 2. A número 2 diz o seguinte: para diminuir perdas, um ferreiro vai cortar 2 sobras de barras de ferro de comprimento 1,50 metros e 1,20 metros, em pedaços de mesmo tamanho, para vendê-los. Sabendo que esse ferreiro pretende cortar os pedaços com o maior tamanho possível, sem que sobre material, determine quantos centímetros de comprimento deve ter cada pedaço de barra de ferro. Observem que ele pediu o resultado em centímetros. Então, isso já nos leva a transformar 1,50 metros e 1,20 metros em centímetros. Portanto, vamos supor que ele não tivesse falado isso. Nós já teríamos que obrigatoriamente transformar em centímetros. Por quê? Galera, em algum momento na sala de aula eu ensinei vocês
a fatorar números com vírgula? Não. Por quê? Porque isso é possível, porém não é necessário para o que a gente vai utilizar. Tá correto? Então, se eu não ensinei, galera, não é para fatorar número com vírgula. Tranquilo? Então, o que vocês vão fazer? Mesmo que tenha um número com vírgula, vocês vão ter que fazer algum tratamento para sumir com essa vírgula. Repetindo, algum tratamento. Não é simplesmente pegar e, joguei a vírgula fora. Tranquilo? Isso não existe na matemática. Nesse caso, qual é esse tratamento que eu estou falando? É transformar de metros para centímetros. Porque, observem, quando eu tenho 1,50 metros, se vocês bem se lembram lá da aula de geometria, o que acontecia para eu transformar esse número em centímetros? Eu teria que andar com a minha vírgula, duas casas para a direita. 1, 2. Portanto, 1,50 metros se transforma em 150 centímetros. E, consequentemente, 1,20 metros se transforma em 120 centímetros. Pelo mesmo motivo, andando duas casas para a direita. Galera, agora números sem vírgula, eu sei muito bem fatorar isso. E é o que nós vamos fazer. Por quê? Se eu quero dividir uma barra de ferro, quer dizer, em outras palavras, que eu quero encontrar um divisor para aquelas medidas. E a matéria mais recente que nós aprendemos é o máximo divisor comum, ou seja, MDC. Logo, o que nós queremos saber é o MDC entre 150 centímetros e 120 centímetros. Então vamos lá fatorar cada um deles. Começando pela fatoração do 150. Por 2, 75, correto? Por 3, 25. Por 5, 5. Por 5, 1. Terminei a fatoração. Vamos fatorar o 120. Por 2, 60. Por 2, 30. Por 2, 15. Por 3, 5. Por 5, 1. Terminei a fatoração. Mesmo esquema de sempre. Vamos marcar quem tem em comum. Tenho 2, tenho 2. Tenho 3, tenho 3. Tenho 5, tenho 5. E o restante, o que eu faço? Deixo para lá. Se ele não forma pares com o que tem no outro número, eu simplesmente esqueço eles. Portanto, daqui eu descobri que o meu MDC entre 150 e 120 é igual a 2 vezes 3 vezes 5, o que vai resultar em 30. Portanto, olha bem a minha pergunta. Esse ferreiro pretende cortar os pedaços com o maior tamanho possível sem que sobre material. Determine quantos centímetros de comprimento deve ter cada pedaço de barra. Resposta. Qual é a minha resposta? 30 centímetros. Tranquilo? Alguma dúvida? Qualquer coisa, perguntem lá onde eu já pedi para vocês. Mandem mensagem lá no Classroom. Tranquilo? Bom, galera, continuando agora na número 3. Os alunos de 3 turmas de certa escola realizarão uma visita a um museu. Para isso, eles serão organizados em grupos, de maneira que a quantidade de alunos de cada turma seja o máximo. E, além disso, não pode ter alunos de outras turmas em grupos de outras turmas, certo? Sabendo que temos 36 alunos na turma A, 42 na turma B e 48 na turma C, a maior quantidade de alunos por grupo deve ser de... Então vamos lá, mais uma vez, vamos pensar aqui junto, pessoal. Olha só,
Se eu tenho que dividir as turmas em grupos, certo? Observem na minha entonação de voz. Se eu tenho que dividir as minhas turmas em grupos, isso quer dizer que eu devo encontrar divisores em comum entre essas três turmas, ou seja, entre a quantidade de alunos dessas três turmas. Portanto, galera, qual vai ser meu trabalho? Encontrar o divisor comum da quantidade dessas turmas, mais conhecido pela gente como MDC. Logo, qual é o caminho das pedras que a gente já conhece? Fatorar, entendeu? Não tem outro caminho. Vamos fatorar o número de alunos de cada turma. Então vamos lá. Começando pelo 36. Por 2, 18. Por 2, 9. Por 3, 3. Por 3, 1. Agora vamos para o 42. Por 2, 21. Por 3, 7. Por 7, 1. E por último, 48. Por 2, 24. Por 2, 12. Por 2, 6. Por 2, 3. Por 3, 1. Vamos lá marcar os carinhas que tem em comum. Agora lembrando que, como nós temos três números, nós temos que olhar os números em comum entre os três. Ok, pessoal? Não esqueçam disso. Então, ó, tem 2, tem 2, tem 2. Esse 2 tem aqui, porém não tem outro aqui. Então eu não marco. Esse 3 tem aqui e tem aqui. Tranquilo? Esse 3 não tem nos outros, então eu não marco. Certo? Qual é o macete quando tem três números para vocês não se confundirem? Usem sempre um como percussor, certo? Eu prefiro usar o primeiro. Eu olho dele para os outros. Então eu já vejo. Se nele não tiver, eu nem perco meu tempo. Tranquilo? Mas cada um abre artifícios aí como acha melhor. Certo? Então meus números marcados foram 2 e 3. Como a nossa intenção era achar o MDC, então vamos lá. MDC entre 42, 36 e 48 vai ser igual a 2 vezes 3, que foram os dois números marcados, o que resulta em 6. Ah, professor, mas na hora que você for escrever MDC, você colocou a ordem dos números diferente. Pessoal, tranquilo. Aqui não nos importa a ordem dos números. O que nos importa são duas coisas: que nós fatoremos os 3 da maneira correta e que ao final nós marquemos os números também da maneira correta. A ordem não nos importa. Tranquilo? Então, como MDC deu 6, logo qual é a resposta para o meu problema? Letra D, número 6. Tranquilo? Bom, pessoal, agora vamos lá para a nossa penúltima questão, número 4. Helena trabalha em uma loja que vende tecidos. Observe o que ela está falando. Sobraram 56 centímetros de um rolo de tecido branco e 64 centímetros de um rolo de tecido preto. Gostaria de aproveitar essas sobras de tecidos e cortá-los em retalhos de mesmo tamanho, ok? Essa parte, mesmo comprimento ou mesmo tamanho, quer dizer que é comum. Cortando os retalhos com o maior comprimento possível, ou seja, se é o maior comprimento, é o máximo. Qual a quantidade total de retalhos que Helena deve obter? Então vamos lá, galera, ó. Maior comprimento possível, quer dizer que é o máximo. Mesmo comprimento, quer dizer que é comum. E se ela vai cortar os rolos, quer dizer que ela vai dividir. Portanto, nós já encontramos o nosso famoso MDC. Mas MDC entre quais números, galera?
entre os tamanhos dos rolos, que é 56 centímetros de branco e 64 de preto, correto? Então vamos lá para o nosso caminho, que é fatorar. Não tem jeito. Falou MDC, fatora. 56 centímetros por 2, 28, por 2, 14, por 2, 7, por 7, 1. 64, por 2, 32, por 2, 16, por 2, 8, por 2, 4, por 2, 2, por 2, 1. Tranquilo? Cheguei em 1 nos dois lados, nas duas fatorações. Terminei a minha fatoração. Vamos marcar agora os números em comum? Então vamos lá, ó. 2, 2, 2, 2, 2, 2, 7. Não tem. Então, parei aqui. Observem que esses outros dois não tem mais nenhum outro para eu marcar no primeiro valor, que é o 56. Portanto, o MDC entre 56 e 64 é igual a 2 vezes 2 vezes 2, que vai dar 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8. Tá ok? Então, portanto, disso daqui, eu encontrei que o tamanho dos meus retalhos serão de 8 centímetros. Porém, observem a pergunta. Qual a quantidade? Ele não perguntou qual o tamanho dos retalhos. Portanto, se cada pedaço vai ter 8 centímetros, o que eu vou ter que fazer? Pegar o tamanho de cada rolo do branco, 56, e dividir por 8 centímetros. E pegar o tamanho do rolo preto, 64, e dividir por 8 centímetros. Dessa maneira, eu vou encontrar a quantidade de retalhos que eu consigo em cada rolo. Tranquilo? Então vamos lá, ó. 56. Vamos fazer aqui do lado a tabelinha, né? Do 8. 1, 8, 2, 16, 3. Vai dar quanto? 24. 4 vai dar 32. 5, 40. 6, 48. 7, 56. 8, 64. Observem que 7 dá 56 e 8 dá 64. Então aqui, ó, eu tenho 7, resta 0. Aqui eu tenho 8, resta 0. Logo, qual a quantidade de retalhos do branco? 7. E qual a quantidade de retalhos do preto? 8. Tranquilo, pessoal? Qualquer dúvida, perguntem. Bom, galera, agora, felizmente, na nossa última questão, ok? Então vamos ver o que ela fala. Luiz utilizará estacas e arame para cercar um terreno retangular de 30 metros de comprimento por 42 metros de largura. Ele pretende fixar estacas nas extremidades do terreno e sobre o seu contorno, de maneira que fiquem igualmente espaçadas e com a maior distância possível. Novamente, fiquem igualmente espaçadas, comum, tranquilo? Com a maior distância possível, máximo. Como é a maior, é o máximo, tranquilo? Agora, cadê o divisor? Observem que, se ele vai fixar estacas para cercar um terreno, quer dizer que ele vai ter
distâncias entre essas estacas. Logo, para eu descobrir que distância é essa, o que eu vou fazer? Eu vou dividir o comprimento do terreno. Portanto, mais uma vez, eu tenho o MDC. Letra A. Qual deve ser a distância entre duas estacas consecutivas no contorno do terreno? Distância, então, é o meu MDC direto. Vamos lá. Fatorando 30 por 2, 15, por 3, 5, por 5, 1. Fatorando 42, por 2, 21, por 3, 7, por 7, 1. Finalizei minhas fatorações. Vamos pegar os números em comum. Tem 2, tem 2, tem 3, tem 3. Tem 5, mas não tem 5. Tem 7, mas não tem 7. Portanto, esqueço eles. Logo, o meu MDC entre 30 e 42 é igual a 2 vezes 3, que vai dar 6. Resposta: qual vai ser a distância entre duas estacas consecutivas? 6 metros, porque minhas unidades iniciais estão em metros. Tranquilo? Letra B. Quantas estacas ao todo Luiz precisará para cercar o terreno? Então vamos ver o entorno do terreno, quantos metros ele tem. Terreno retangular, então ele vai ser mais ou menos assim, ó. Certo? Tranquilo? Então vamos lá. 30 e 42. Correto? Tranquilo? Então vamos ver, ó. Aqui também tem 30, aqui tem 42. Então vamos somar tudo? Então, ó, o que na verdade a gente está achando é o perímetro, tá ok? É o nome que a gente dá a isso. 30 mais 42 mais 30 mais 42. Por que a gente somou tudo? Porque esse daqui, ó, é o entorno do terreno. Tranquilo? Então aqui vai dar 30 mais 42, 72, mais 30 mais 42, mais 72. O que vai dar 144 metros. É isso que eu quero? Não. Eu quero quantas estacas. Como cada uma vai estar a 6 metros de distância da outra, então o que eu vou fazer? Pegar o comprimento total e dividir por 6. Tranquilo? Então vamos lá. Baixei o 14, dividido por 6 vai dar 2, sobra 2. Desci o 4, 24 dividido por 6 vai dar 4, resto 0. Então quantas estacas são necessárias? 24 estacas. Tranquilo, pessoal? Qualquer dúvida, perguntem, pelo amor de Deus. Tranquilo? Essa foi a nossa primeira aula, então espero que tenha ficado o mais explicado possível, tá ok? Espero o retorno de vocês. Qualquer dúvida, mais uma vez, perguntem. Abraço!